Fala pessoal, aqui quem fala é o Diogo Costa e no vídeo de hoje eu vou fazer a instalação do Visual Studio. Então, para a galera que está iniciando a programar em C Sharp ou linguagens em volta ali, ASP.NET, de repente vai vir a programar jogos, qualquer tipo de coisa relacionada a C Sharp, vai precisar passar aí por essa etapa de fazer a instalação da sua IDE. Né? Então a gente está iniciando o vídeo, esse é o primeiro vídeo, e antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a apresentação aqui do canal, ou seja, o motivo. Qual o motivo que a gente está começando a subir vídeos no YouTube? Porque o nosso canal, na realidade, ele nasce lá na Twitch. Inclusive, agora eu estou fazendo esse vídeo, eu estou ao vivo, mas você talvez esteja vendo esse vídeo gravado pelo YouTube. Então, o que acontece? Lá no nosso YouTube, a gente já tem algumas pessoas que estamos iniciando uma mentoria, onde a gente está ensinando algumas pessoas, não só o C Sharp, mas como trabalhar com isso no mercado de trabalho. E nasceu também a possibilidade de ensinar pessoas do zero, a partir do zero. Então a gente vai usar esses vídeos, esse canal aqui, para a gente fazer isso. Então agora a gente vai fazer a instalação do Visual Studio, que é o básico, né? Quando me falaram, poxa, mas você tem que ensinar tintim por tintim, então a gente vai tentar fazer isso, tá bom? Então aqui eu instalei uma Virtual Machine na minha máquina, exatamente porque eu já tenho o Visual Studio instalado na minha máquina. E eu vou fazer os passos e você vai poder segui-los. Se demorar aqui, você fica tranquilo, eu vou fazer alguns cortes para que o vídeo ele não fique tão longo, a gente esperando a instalação e assim por diante. Vou usar o Google aqui e vamos colocar aqui o nome do Visual Studio. Eu também gostaria de deixar claro que talvez, né, você é um pouquinho mais avançado e fala, poxa, eu posso instalar o Visual Studio Code? Poderia dizer que pode, mas eu vou fazer as apresentações, todas elas no Visual Studio. Futuramente eu explico os motivos, tem vários motivos e motivos importantes para a gente utilizar o Visual Studio, tá? Mas tá vendo aqui o Visual Studio Code, de repente você é um pouquinho mais avançado, você também vai poder instalar. Se você tem um Mac, você vai utilizar o Visual Studio para Mac. Mas se eu tenho Linux, aí a gente pode conversar de outras formas, mas talvez o Visual Studio Code ele é mais adequado para você, tá? Recomendo você baixar o Community 2019, porque o Professional e o Enterprise são voltados para a empresa ou para quem realmente faz o pagamento e tem licença para poder utilizar e até mesmo desenvolver sistemas e ganhar dinheiro através disso, né? Em teoria, não podemos ter aí um ganho financeiro em desenvolver sistemas a partir de sistemas de IDE Community, como você está vendo aqui. O arquivo ele já foi baixado, vou clicar aqui embaixo, e ele vai iniciar a instalação. E, mais uma vez, caso ele se demore aqui, fica tranquilo que eu vou fazer alguns cortes para adiantar o vídeo. Mas para você, se aguarda aí, porque a velocidade tanto de download quanto de instalação vai depender da sua banda larga e vai depender também aí da sua máquina, de quanto você tem de memória, quanto você tem de espaço e assim por diante, tá bom? A primeira tela de apresentação no momento da instalação, ele vai trazer várias opções para você instalar enquanto estiver instalando o Visual Studio. Então isso vai muito de encontro ao que você quer fazer e ao que você quer aprender, né? Então vou falar de alguns deles aqui que são importantes. Por exemplo, o ASP.NET e o Web Application. Então quando você está desenvolvendo aplicações web, sites, por exemplo, ou alguma aplicação que no final das contas, ela vai rodar dentro de um browser, tá? Então você marca essa opção caso seja aí do seu agrado. Essa opção é uma das que eu também gosto de desenvolver pessoalmente e até mesmo para ensinar eu recomendo, porque aqui você vai conseguir com essa desktop e mobile, né? Mas aqui nesse item especial, .NET Desktop Development, você consegue desenvolver aplicações para Windows
de diversas formas, tá? Mas basicamente fica com a opção aí que já já a gente abre os projetos que você vai conseguir desenvolver com ela. Aqui, se você está desenvolvendo, vou colocar também o que a gente chama que é o Xamarin. Se você ler, ele vai estar escrito aqui, ó, Xamarin, mas é o Xamarin, que é o que? Você vai conseguir com C Sharp, que é a linguagem que a gente vai estar divulgando aqui no canal, explicando aqui no canal, você vai conseguir fazer aplicações para iPhone e para o Android. Tá? Quem mais aqui eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar isso aqui também, ó, Game Development with Unity. Ou seja, aqui nós vamos desenvolver jogos. Aí quando fala para Unity é porque tem um outro programa que é o programa onde você desenvolve os jogos. Mas a parte de código ela é utilizada aqui dentro do Visual Studio. E aqui você vai conseguir fazer os debugs necessários para você estar desenvolvendo seus jogos. Tá? Então essa opção é bem importante. Outra opção que eu vejo com muita importância é essa aqui, ó, .NET Core Cross Platform. O que é isso? Né? Há pouco tempo nós temos o avanço da linguagem, na realidade não da linguagem, mas de todo o ecossistema .NET. Porque antes o .NET, que depois também vou fazer uma explicação melhor sobre ele, o .NET você conseguia desenvolver somente para o Windows, porque mais uma vez, né, tá vendo esse aqui, ó, Framework 4.7.2, pois é, nós temos frameworks que nós precisamos interagir com eles através da nossa programação para nós desenvolvermos os nossos sistemas. E agora nós temos mais um cara que aí é o .NET Core. E aí isso vai dar uma possibilidade de você estar desenvolvendo sistemas para diversos sistemas operacionais, tá? Fica com essa aí, basicamente é isso. Então aí você vai ter agora a possibilidade de clicar aí no Install, coisa que eu não tenho aqui porque eu estou dentro de uma virtual machine. E aí talvez ele queira que eu troque algum local e tal. Eu peço que você não troque. Talvez a não ser o caminho a não ser o seu D, o seu C, o seu D, aonde de repente você tem aí um HD que tenha com mais espaço e você queira utilizar. Mas aí você vai clicar no Install, a instalação ela vai iniciar. Se você quiser de alguma forma instalar, por exemplo, você é um desenvolvedor Python, Node.js, ou se você quiser mexer com Azure, então aonde eu estou colocando aqui o mouse em cima é aonde você vai precisar ticar para que ele baixe as bibliotecas específicas para você poder, quando terminar a instalação, desenvolver projetos específicos para cada plataforma. Tá bom? Após você ter instalado o Visual Studio, agora a gente vai abrir, vai navegar. Vamos tentar pegar e abrir um projeto específico para a gente poder navegar e entender os arquivos lá dentro. Mas a gente vai focar num projeto específico, embora a gente consiga fazer vários projetos como eu mostrei ali no momento da instalação. Vamos lá. Vamos abrir o Visual Studio. E aqui no Visual Studio a gente vai pegar e clicar no botão criar um projeto. Você está vendo muita coisa aqui na tela inicial. Isso é porque eu tenho vários projetos dos quais eu trabalho, então ele vai ficar listado ali os últimos projetos que a gente está atuando. Então eu vou criar um projeto e o que eu vou fazer? Eu vou procurar a linguagem C Sharp, aqui é onde vocês estão vendo eu clicar. Talvez, não sei se você tem todas essas linguagens instaladas, eu vou focar na linguagem C Sharp. Vou buscar aqui também, olha só, as possibilidades que a gente tem para desenvolver, né? Xbox, Linux e dentro de alguns outros aqui. A gente vai focar no Windows e eu vou colocar aqui na área de trabalho. Nós temos também diversas opções para estar desenvolvendo os nossos projetos. Vou buscar aqui, ó, aplicativo do Windows Forms e entre parênteses vai estar .NET Framework, tá bom? Vou clicar em próximo. Agora as próximas opções são do que? Do nome do projeto, o local onde a gente vai deixar toda a nossa estrutura do projeto, nome da solução, o framework que a gente está utilizando para desenvolver, tudo isso depois eu vou explicar minuciosamente.
e de uma forma mais clara. Mas agora, foque especialmente aonde você vai estar instalando, aonde você vai estar colocando o teu projeto. Então, eu vou colocar aqui numa pasta que eu vier escolher, para deixar separado. Ok? Deixa eu tirar o que não está sendo utilizado. E vou colocar aqui dentro, ó, dessa pasta. Então tá aqui, o meu tá d:/YouTube, é aqui onde eu vou colocar o meu projeto. Todos os arquivos, após eu clicar no botão criar, ele vai ser gerado um template específico para esse projeto e ele vai ficar dentro dessa pasta. Antes da gente ir correr atrás de alguma coisa, eu tenho muitos plugins instalados. Provavelmente você vai ver à sua direita aí, uma janelinha, numa aba chamada Gerenciador de Soluções. Aqui que é o que deve aparecer para você. Se não conseguiu ainda que fizesse isso aparecer, dá uma olhadinha aí do seu lado direito, é bem provável que tenha essa aba Gerenciador de Soluções, se você fez o download do Visual Studio Community em português, tá bom? Um formulário já está apresentado aqui na nossa tela. E aqui a gente vai passar a entender como a gente consegue colocar alguns controles aqui nesse formulário. Bom, vamos lá. Do seu lado esquerdo, você tem a opção de procurar a caixa de ferramentas. Tem um pin aqui, ó, onde você consegue deixar pinado. E essa aba, né, chamada caixa de ferramentas, em inglês a nossa toolbox, e você pode abrir aqui, ó, todos os Windows Forms, ou seja, relacionados a todos os controles do Windows Forms. E isso aqui é legal, porque você vai passar a clicar num botão, por exemplo, e arrastar. Você vai encontrar outros controles como label, ou seja, processo bem simples, onde você vai arrastar ali botões, vários outros tipos de controles para o seu formulário, ok? Se você clicar no botão iniciar, que ele se apresenta bem diante ali do meio, provavelmente aí da sua tela, lá na nossa toolbox da nossa IDE, que é o Visual Studio, você vai ver que o seu projeto ele vai demorar um pouquinho, o seu processador ele vai estar compilando todo o seu projeto, aí vai aparecer agora uma tela onde você consegue interagir com tudo aquilo que você arrastou. Ok, isso aqui é só o começo para você entender qual vai ser o fluxo do teu trabalho, qual vai ser o fluxo de você conhecer aí os controles e as telas que você vai conseguir desenvolver. E isso é importante, esse Windows Forms pra gente, né? Porque isso aqui é uma aplicação Windows, que basicamente vai ser a primeira coisa que a gente vai estar ensinando aqui, para que a gente possa, a partir daqui, desenvolver outros sistemas, quando eu quero dizer, é que o teu sistema, você pode desenvolver ele dentro de um site, como eu estava falando. Você pode desenvolver aplicações internas das quais você pode desenvolver sistemas que se integram como APIs, e aí vai. A gente tem muita coisa, mas a gente vai fazer tintim por tintim, então a gente vai fazer o básico e os mais fáceis, que é você estar atuando com controles assim, tá? Que é o nosso Windows Forms. Vamos focar, para a gente finalizar esse vídeo, só nos arquivos, e é o arquivo que eu falei que estaria lá naquela pasta que a gente colocou, tá? Então vamos lá, ó. Então vamos lá. O primeiro arquivo que você vai ver nesse gerenciador de soluções, que eu pedi para você prestar atenção nele, o que que é? É o nome da solução. Logo depois nós temos aqui o nome do projeto, aquele que a gente determinou logo no início. Após ele nós temos algumas chaves aí, alguns arquivos, que é o properties, referências, nós temos o app.config, e aí nós temos esse formulário que é exatamente esse aqui, ó. Se eu fechar ele, esse formulário, esse arquivo aqui, se refere ao formulário que a gente estava mexendo aqui na nossa tela. Depois nós temos aqui o program.cs, ok.
Se eu der 2 cliques nesse program.cs, aqui é onde começa todas as nossas aplicações, ou seja, quando a gente está falando de um sistema, a gente precisa de um ponto de entrada. E esse ponto de entrada é exatamente esse arquivo aqui, ó, program.cs. Como é que a gente consegue saber disso? Porque ele tem exatamente esta estrutura aqui, ó, que determina que a nossa aplicação ela está iniciando aqui. Então, no momento que a gente apertou o play, ou de repente, né, se você está aí e quer apertar o F5 aqui no Visual Studio, se você não fez nenhuma configuração diferente, é a que vai iniciar o teu projeto. O teu projeto ele vai iniciar lendo algumas linhas. Basicamente, a mais importante é a linha que aqui está, ó, número 19. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. O que acontece? Nesse momento, o nosso .NET, que é o quê? .NET é o ecossistema de desenvolvimento da Microsoft, no qual nós estamos usando a linguagem C#. Quando a gente faz isso, o .NET ele vai procurar esse ponto de entrada, né, o nosso main, para ele iniciar o projeto. Nesse caso, ele faz algumas configurações de compatibilidade e depois ele fala, olha, aplicação rode. E ele vai falar assim, rode o quê? Ele vai rodar exatamente o Form 1, que é o formulário qual é apresentado. Por isso que quando a gente quando a gente aperta o botão play, essa ação ela ocorre, tá bom? Ok? Bem, a partir daqui a gente vai passar a olhar mais alguns conteúdos. Por exemplo, se você clicar aqui na setinha, você vai ver que tem mais 2 arquivos ali dentro, cada qual com uma importância, mas isso a gente não vai tratar nesse vídeo. A única coisa que eu vou finalizar nesse vídeo é o quê? Qual a diferença então aqui que a gente tem de projeto e solução? Então nós temos aqui uma solução e nós temos um projeto. Se eu clicar com o botão direito em cima da solução e clicar em adicionar e chamar um novo projeto, vejam o que vai acontecer. Eu também vou abrir aqui mais um Windows Form. Note que eu não estou aqui me preocupando com nomenclaturas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. O que o Visual Studio está dando para mim agora é, olha, cria aí um projeto com o nome Windows Forms App 2. Tá bom, vou criar. Vou clicar aqui no botão criar, vou deixar ele criar o projeto e olha só o que aconteceu. Na mesma hierarquia, ou seja, na mesma árvore de arquivos, agora eu tenho o nosso Windows Form App 1 e o Windows Forms que foi criado agora, o App 2, tá? Então nós temos aqui o App 1 e o App 2. Bem, mas quando eu clicar o botão iniciar, qual deles vai abrir? Qual deles vai executar? Bem, no nosso caso aqui foi o formulário 1 do projeto Windows Form 1. Então, o que você vai fazer caso... Vamos até fazer aqui, ó. Vou clicar aqui no formulário 2. Ele veio para a tela, eu posso fazer... Vou colocar também um botão e dessa vez eu vou colocar um botão aqui, ó, bem bagunçado aqui, tá bom? Para a gente poder saber a diferença tanto de um quanto de outro. Se eu apertar o botão iniciar, você está vendo que aquele novo formulário, aquele novo projeto que eu criei, ele não está sendo utilizado. Para isso, você pode clicar com o botão direito no projeto e aí, em português, você vai procurar aí definir como projeto de inicialização. Ok? Se você fizer isso, agora, se você prestar atenção, deixa eu clicar aqui fora, em negrito vai ficar o projeto Form App 2, ele vai ficar em destaque, vai ficar mais destacado que o 2. Deixa eu diminuir aqui para você ver a diferença. Agora, quando eu apertar o botão iniciar ou apertar F5, o outro projeto está sendo utilizado. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no caso é se você clicar na solução com o botão direito e ir em propriedades e aqui na projeto de inicialização, com esse formato você consegue fazer com que mais projetos eles abram exatamente ao mesmo tempo com uma só ação. Então você pode utilizar aqui, ó, vários projetos de inicialização e aonde está aqui a ação você vai colocar para ele iniciar.
e iniciar, ok? E agora veja o que acontece se eu apertar o botão iniciar. Nós temos os dois projetos rodando ao mesmo tempo. Aqui a gente, mais uma vez, a gente está focando na sua utilização. Ou seja, aos poucos eu vou explicar mais algumas coisas que a gente consegue fazer olhando relativo à aba, como a gente consegue, por exemplo, ganhar em performance, em fazer, como trabalhar com vários ambientes, mexer aqui na utilização das janelas. Por que a gente utiliza o Visual Studio e não alguns outros sistemas? Ele tem muito a dar em performance para quem está iniciando, para quem já é experiente como desenvolvedor, tá bom? Esse vídeo ele fica por aqui e se você tiver dúvidas, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar trazendo respostas ou nos comentários ou através de vídeos. Então espero que vocês tenham gostado até o momento, mas na realidade a gente vai trazer muitas coisas para poder ensinar a galera a programar em C#. Até mais!